O mundo está caminhando rapidamente em direção ao cumprimento das profecias do fim dos tempos. A tão aguardada novilha vermelha, essencial para o ritual de purificação relacionado ao terceiro templo, já nasceu em Israel. Agora é apenas uma questão de tempo até que esse templo seja construído e o anticristo apareça para desempenhar seu papel. No vídeo de hoje, eu vou te explicar de forma bem simples por que elas têm uma importância tão grande. Você vai se impressionar com quantos judeus já avançaram no processo de criação e reprodução desse animal que precisa estar absolutamente perfeito de acordo com as leis de Moisés para cumprir seu propósito. Algumas pessoas acreditam que essas novilhas podem até intensificar o conflito entre judeus e árabes, com o potencial de desencadear uma guerra de escala global. Mas será que um animal tão comum poderia realmente ser o estopim de uma terceira guerra mundial? Neste vídeo, eu vou te explicar o que realmente está acontecendo, o significado por trás disso e como esse cenário se conecta com as profecias bíblicas. Então, continue comigo até o final. Mas antes de começarmos, quero te pedir que curta esse vídeo e se inscreva no canal caso ainda não esteja inscrito. É rápido e gratuito. Basta clicar no botão de joinha e inscrição logo abaixo do vídeo. E ative também o sininho para receber as notificações quando eu publicar um novo vídeo. Meu objetivo é te ajudar a compreender a Bíblia de forma clara e acessível. Então, vamos começar. A novilha vermelha de Israel é um tema que desperta curiosidade e mistério em muitos. Afinal, o que há de tão especial em um animal? E por que tanto se fala sobre ela no contexto profético e bíblico? Para entender a importância da novilha vermelha, precisamos mergulhar na história, nas escrituras e nos eventos que estão acontecendo em nossos dias. Vamos fazer isso de forma envolvente, conectando o passado ao presente, refletindo sobre o que essa profecia significa para nós como cristãos. O conceito de uma novilha vermelha aparece no Antigo Testamento, especificamente no livro de Números, no capítulo 19. Deus deu instruções a Moisés e Arão sobre a purificação dos israelitas. Para isso, era necessário o sacrifício de uma novilha totalmente vermelha, sem mancha ou defeito, cujas cinzas seriam misturadas com água para purificar aqueles que estivessem impuros, especialmente aqueles que tivessem tocado em um cadáver. O fato de a novilha ser totalmente vermelha, sem qualquer mancha, já carrega um peso simbólico. Ela precisava ser perfeita. Esse sacrifício, para a purificação, era temporário, mas apontava para algo muito maior e eterno, o sacrifício de Jesus Cristo. Para os judeus, a novilha vermelha tinha uma importância central nos rituais de purificação, mas para nós cristãos, ela aponta diretamente para Cristo. A perfeição da novilha simbolizava a pureza e a santidade exigidas por Deus. Mas sabemos que o sangue de animais nunca poderia purificar de maneira completa e eterna. Os sacrifícios do Antigo Testamento eram sombras do sacrifício perfeito que viria, Jesus. Jesus, o Cordeiro de Deus, foi o sacrifício sem pecado, sem mancha. O autor de Hebreus destaca essa conexão quando fala sobre como os rituais do Antigo Testamento, incluindo a novilha vermelha, eram símbolos temporários que apontavam para o sacrifício eterno de Jesus Cristo. Assim como as cinzas da novilha eram usadas para a purificação, o sangue de Jesus nos purifica de forma completa e definitiva. Recentemente, o interesse sobre a novilha vermelha aumentou. Nos últimos anos, tem surgido relatos de que novilhas vermelhas foram identificadas em Israel sem manchas ou defeitos como as Escrituras exigem. Isso gerou uma onda de expectativa entre aqueles que estudam as profecias bíblicas e aguardam os sinais do fim dos tempos. Por que isso é tão importante? De acordo com a tradição judaica, para que o terceiro templo seja reconstruído e os rituais de sacrifício sejam retomados, é necessário que uma novilha vermelha perfeita seja sacrificada. Suas cinzas, então, seriam usadas para purificar o local e os sacerdotes.
A construção do terceiro templo é vista por muitos estudiosos da escatologia como um dos sinais mais marcantes do fim dos tempos. Agora imagine o impacto que a notícia da reconstrução do templo em Jerusalém teria no mundo. Para o povo judeu, isso representaria a retomada de sua adoração no local mais sagrado. Para os cristãos que estudam as profecias, isso seria um sinal claro de que os eventos descritos no livro de Apocalipse estão prestes a se cumprir. A construção do terceiro templo é algo esperado há muito tempo. O primeiro foi destruído pelos babilônios, o segundo pelos romanos e desde então não houve um templo em Jerusalém. Muitos acreditam que a construção do terceiro templo será um marco crucial no desenrolar dos eventos que antecedem a segunda vinda de Cristo. Eu já gravei um vídeo explicando em detalhes o que é o terceiro templo, sua história e os significados que ele carrega. Vou deixar o link no card aqui no vídeo caso queira saber mais sobre esse tema e entender melhor o contexto dessa profecia. E aqui entra a questão da novilha vermelha. Sem ela, segundo a tradição, o templo não pode ser purificado e consagrado. Isso explica por que tantos estão atentos aos sinais do surgimento dessas novilhas em Israel. Se uma novilha perfeita for sacrificada, isso pode pavimentar o caminho para a reconstrução do templo, algo que muitos veem como um indicativo de que estamos nos aproximando do fim dos tempos. O apóstolo Paulo, em Romanos 11, nos lembra que Israel ainda tem um papel importante nos planos de Deus. Deus não rejeitou seu povo, e os eventos que acontecem em Israel continuam a ter relevância no plano divino de redenção. A criação do Estado de Israel em 1948 foi um evento marcante que muitos consideram um cumprimento de profecia sobre a restauração do povo judeu à sua terra. O surgimento de novilhas vermelhas em Israel é visto por muitos como mais um sinal de que Deus está movendo a história em direção ao cumprimento de suas promessas. Mas o que isso significa para nós cristãos? Será que estamos vendo o desenrolar de profecias diante de nossos olhos? Diante de todos esses eventos, como devemos reagir? Primeiramente, precisamos entender que, embora muitos aguardem a reconstrução de um templo físico, nós como cristãos já temos um templo espiritual. Jesus é o nosso templo, o sacrifício perfeito que nos deu acesso direto à presença de Deus. Não precisamos mais de rituais ou sacrifícios para purificação. Seu sangue foi suficiente para nos purificar de todo pecado. No entanto, isso não significa que devemos ignorar o que está acontecendo em Israel. Os eventos relacionados à novilha vermelha e ao terceiro templo nos lembram de que estamos vivendo tempos proféticos. O próprio Jesus nos alertou a ficarmos atentos aos sinais dos tempos e a não sermos pegos de surpresa. Cada evento, cada sinal é um lembrete de que o plano de Deus está se cumprindo. Além disso, esses eventos também devem nos motivar a refletir sobre nossa própria caminhada de fé. Estamos vivendo com expectativa pela volta de Cristo? Estamos preparados para o cumprimento das promessas de Deus? A Bíblia nos chama a estarmos vigilantes, prontos para o retorno de nosso Senhor. A novilha vermelha, então, não é apenas um animal raro e simbólico. Ela representa algo muito maior. Para os judeus, é um sinal da pureza necessária para consagrar o templo. Para nós cristãos, ela aponta para o sacrifício perfeito de Cristo que já nos purificou. E ao mesmo tempo, ela nos lembra que Deus está movendo a história em direção ao cumprimento final de suas promessas. Não sabemos o dia nem a hora da volta de Cristo, mas somos chamados a viver com expectativa e prontidão. Cada novo sinal nos lembra que a nossa redenção está próxima. Que possamos viver com essa expectativa, confiando que Deus está no controle da história e que sua promessa de redenção está mais próxima do que nunca. Cada evento em Israel, cada sinal profético é um lembrete de que Cristo está voltando e que devemos estar preparados para o cumprimento de todas as coisas.